claquete que não é uma claquete. A vida tá muito corrida e você deve estar com pressa, né? Que tal desacelerar? Desacelera mais. Um pouco mais. Todo mundo de qualquer idade já viu ou já deve ter compartilhado alguma imagem do estilo Vaporwave, mas muita gente nem sabe o que é isso. Olá, eu sou o Pedro Alcântara e hoje eu quero falar sobre esse movimento artístico dessas imagens que o meu editor gentilmente está colocando na tela como slides. Só que para começar essa conversa, eu acho que eu vou ter que falar de uma coisa que vocês nem imaginam que pode ter relação com esse assunto: Chaves. Chaves é uma série mexicana que é sucesso no mundo inteiro e que passou as últimas décadas sendo reprisada no Brasil. É realmente uma série muito divertida e, para nossa sorte, a dublagem brasileira é um show à parte, que faz com que essa obra pareça ter sido escrita e filmada todinha no Brasil. Mas a experiência de assistir Chaves no Brasil é muito diferente da experiência de ver Chaves no original. Só que não só por causa da dublagem, mas também por conta da trilha sonora. Você sabia que as músicas de Chaves foram todas trocadas no Brasil? Provavelmente, quando Chaves foi dublado, o material não estava completo e o pessoal que cuidou da mixagem não tinha trilha sonora separada para juntar com as falas dubladas. Isso não acontece muito hoje em dia, mas antigamente até era frequente. Só que nem sempre o pessoal tinha tempo ou orçamento para refazer do zero as mesmas músicas do original. E aí o jeito era usar outra coisa para encaixar ali nas cenas. No caso de Chaves, eles usaram um álbum chamado Kids and Cartoons, que tinha músicas do John Feed e do Tony Ramos. E se você acha isso bem esquisito, saiba que é completamente normal. Esse álbum é uma coletânea de músicas criadas justamente para isso, para serem banco de músicas para televisão, cinema, rádio e teatro. Da mesma forma que hoje em dia, quando a gente vai publicar um vídeo na internet, a gente procura numa biblioteca de áudios de cada plataforma o que mais vai combinar com aquele conteúdo, a indústria audiovisual faz isso há décadas. Quando uma equipe não tem prazo ou orçamento para colocar alguém para fazer uma trilha sonora personalizada para o projeto, essa equipe coloca alguém para vasculhar bibliotecas de músicas para encontrar o que pode combinar com a produção que eles estão fazendo. E existem muitos músicos que compõem esse tipo de música. E agora vai uma curiosidade aleatória. O Michael Jackson tem relação com a trilha sonora de Chaves. É que em algum momento da vida dele, ele já foi dono da Bruton Music, que é a gravadora para a qual o John Feed e Tony Ramos compuseram as músicas que fazem parte da trilha sonora de Chaves no Brasil. Curte, se inscreve, compartilha. Mas voltando para o assunto agora, a gente pode refletir que quando se grava uma música, dá para ter vários objetivos. A música pode querer passar uma mensagem pela letra, ela pode ser uma coisa mais comercial, ela pode ser super experimental, ou ela pode ter como objetivo apenas remeter a alguma emoção ou sentimento. E nesse ponto, os artistas responsáveis pelas músicas de biblioteca são extremamente competentes, porque eles fazem músicas que necessariamente vão trazer um sentimento. Afinal, quando a gente busca uma música no banco de músicas, a gente procura alguma coisa épica, quando é o que pede o vídeo, mas pode ser uma música que passe a sensação de urgência, ou uma música romântica, ou até mesmo nostálgica. E se você conhece um pouquinho de Vaporwave, já deve saber aonde isso vai nos levar. A história das músicas de biblioteca aconteceu em paralelo à história das músicas ambiente, que o pessoal colocava para tocar em lojas dos Estados Unidos, e a maioria delas foi produzida por uma empresa chamada Muzak. E apesar dessas músicas terem sido criadas para esse propósito que parece menor ou simplesmente comercial a um nível extremo, elas têm bastante qualidade e influenciaram muitos artistas que não pretendiam criar música só para arquivo ou para tocar em lojas. Mais ou menos desde os anos 80, em muitos gêneros musicais existe uma técnica chamada sample. A gente vai ver isso na música pop e na música eletrônica praticamente toda hora. Mas quem popularizou mesmo os samples foi o rap, lá no surgimento da cultura hip hop. Samples são trechos de música ou gravações que não necessariamente são de músicas, que os artistas usam em músicas novas para compor a estética que eles querem. E o que não falta é vídeo por aí mostrando a origem dos samples de várias músicas famosas. Só que quando você tem décadas de músicas de biblioteca que foram compostas especificamente para remeter a alguma emoção e literalmente foram feitas para serem usadas por outras pessoas, você tem uma fonte quase inesgotável de samples. Recentemente eu vi um vídeo que falava só sobre isso, e eu vou deixar o link na descrição para você ver depois, porque agora eu vou entrar na parte mais importante do meu vídeo. Sem mais delongas, vamos falar sobre o tal do Vaporwave. Vaporwave é um movimento artístico que surgiu na década de 2010 e se popularizou em alguns cantos da internet como Tumblr, aquele site que é uma plataforma de blogs, mas também é uma rede social. O Vaporwave se manifesta em várias vertentes, como qualquer movimento artístico, mas se destacou muito na música e nas ilustrações digitais. As músicas do estilo Vaporwave são músicas eletrônicas que têm uma estética inspirada na música pop dos anos 80, mas que não é exatamente igual a ela. A maior influência para o Vaporwave é um estilo chamado Chill Wave, e a maioria das músicas desses estilos
faz o uso de samples saídos de músicas dos anos 80 ou até dos anos 90, mas geralmente com muita distorção, causando uma sensação de nostalgia que é um pouco vaga. Os artistas mais relevantes da música Vaporwave ali no surgimento são a Vectroid, que fez aquele álbum chamado Photoshop, usando o nome Macintosh Plus, e o Daniel Lopatin, também conhecido como One Otrix Point Never, que lançou em 2011 um álbum chamado Echo Gems, inspirado num jogo de Mega Drive chamado Echo the Dolphin. E esses artistas, assim como muitos outros desse movimento, tipo Blank Banshee, além de usar samples de músicas pop dos anos 80, usaram também trilhas sonoras de videogame e músicas de biblioteca. E esses elementos estão presentes nos estilos que surgiram a partir do Vaporwave, ou que foram inspirados por ele, como o Mousesoft e o Lo-Fi. Daquela menininha, né, que fica estudando sem parar e que, tipo, enfim, nunca para de escrever naquele caderno. Também tem muita música que usou trilha sonora de comerciais antigos, só que muito comercial antigo também usou música de biblioteca. Então a gente fica aí nesse espaço de músicas focadas em resgatar alguma emoção. Para quem tiver interesse na parte de teoria musical do Vaporwave, eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo do Adam Lilly que fala sobre isso. E tem gente que até fala que lembra música de elevador, o que é engraçado, porque eu entendo perfeitamente o que é uma música de elevador, mas eu nunca entrei num elevador que tocasse música. Isso tem a ver com a próxima parte desse vídeo. Da mesma forma que a música Vaporwave pega um imaginário dos anos 80 e 90 e deixa completamente distorcido, as ilustrações e colagens e os clipes de Vaporwave vão envolver alguns conceitos distorcidos. Por exemplo, a emoção que essas obras vão tentar atingir é a nostalgia. Mas nostalgia pelo quê? Geralmente nostalgia é uma espécie de saudade ou saudosismo de alguma coisa que a gente viveu, mas de vez em quando pode até ser uma coisa fabricada pra gente sentir saudade de uma coisa que a gente não viveu. Muitos de nós amamos a cultura dos anos 80, que aparece em filmes e séries tanto da época quanto mais atuais, mesmo sem ter nascido há 45 anos ou vivido os anos 80. E não necessariamente esses filmes e séries retratam a experiência real de ter vivido aquela época. A gente sente saudade de uma realidade que não foi a nossa. E também tem um vídeo muito legal sobre isso que eu vou deixar na descrição. Hoje tem muita referência. Entre 2010 e 2017, mais ou menos, muita gente que curtia essa subcultura de Vaporwave fazia um monte de colagem e montagem com elementos como estátuas greco-romanas, janelas de interface de programas antigos de computador, ideogramas japoneses e marcas importantes no nosso imaginário coletivo. Os meus aplicativos favoritos para isso eram um chamado Glitch e um chamado Haze. O Glitch existe até hoje, eu acho, mas o Haze foi descontinuado e só dá para usar se você baixar externamente o instalador dele para o seu celular. Faça isso por conta e risco, tá? A questão é que a nostalgia no Vaporwave vai ser mais esquisita ainda, porque ela vai ter a ver com o futuro que nunca aconteceu. São imagens inspiradas no que a gente viu nos filmes futuristas dos anos 80 e 90 e que nunca se realizou, porque são ideias de um tempo que a gente imaginava que a tecnologia cada vez mais avançada, com computadores cada vez mais incríveis, seria capaz de fazer tudo de fantástico pra gente. A questão é que a gente não tinha senso crítico quanto a isso, e o futuro chegou. E apesar de ter muita coisa legal que faz a vida valer a pena, a gente não tá naquele lugar fantástico que a humanidade sonhou. O estranhamento é uma via de mão dupla. Da mesma forma que a gente vê o passado do jeito errado, no passado a gente viu o futuro do jeito errado. Mas atenção, eu não confundi com retrofuturismo, que até parece ter um pouco a ver com o conceito, mas é outra coisa. E assim como na música do Vaporwave, a parte do visual do movimento vai se tornando assim, e atenção porque agora eu vou dar a minha definição para tudo isso, uma crítica e uma homenagem semi-irônica aos sonhos de um mundo que se afundou e está cada vez mais se destruindo pelo consumismo. Os elementos mais recorrentes vão ser objetos tridimensionais mal renderizados, como se tivessem sido criados lá no passado mesmo, padrões quadriculados e xadrez semelhantes a padrões encontrados em jogos eletrônicos e pixel art, tipo aqueles jogos do Sonic, né? E elementos de comerciais antigos e logomarcas, e por fim, mas não menos importante, estátuas greco-romanas. Enquanto algumas camadas da sociedade veem essas estátuas como um símbolo de força, beleza inquestionável e até mesmo de masculinidade, no Vaporwave isso vai ser uma brincadeira, uma zoeira, porque convenhamos, é meio brega. E tudo aqui é meio brega, assim como aqueles sonhos ridículos de um futuro todo neon e com carros voadores e tudo sendo feito de plástico, como se tudo isso fosse possível e como se nada disso tivesse consequências ambientais sérias para o nosso mundo. E nesse ponto, fica muito claro, pelo menos para mim, que o Vaporwave na sua origem
tem um viés. E é um viés que aparece de forma descontraída e sem medo de parecer ridículo, mas ainda assim é um viés. O Vaporwave, além de ser super divertido, é uma crítica à sociedade capitalista e consumista em que a gente vive. Porque a gente correu atrás de um monte de coisa incrível sem se importar com o custo disso para a humanidade. Aí a gente pagou o preço e no fim não conseguiu nem aquele mundo incrível e fantástico que a gente sonhava. Mas você deve estar lembrando agora de um monte de gente que não deve concordar com essa crítica toda e que mesmo assim usa essa estética por aí. Por quê? Qualquer estética de qualquer movimento artístico sempre vai ser assimilada por outros grupos com o passar do tempo. E no caso do Vaporwave, a proposta original tem tanta camada de ironia que não é de se surpreender que em algum momento a mensagem se perca para algumas pessoas, tanto para as pessoas mais desatentas quanto para as pessoas que simplesmente não concordam muito com aquela mensagem original. E eu vou até dar um exemplo bem ruim disso, mas de modo geral, isso não é nem bom nem ruim. É só um processo natural e inevitável. Mas um exemplo ruim disso é o Fast Wave, que é um movimento bem esquisito, que usa a estética do Vaporwave, mas para passar mensagens de extrema direita e fazer homenagens a figuras de extrema direita. Tem um vídeo do canal Mimimídias que também vai estar na descrição que fala justamente disso e traz uma reflexão bem interessante. Todo movimento artístico tem um fim, só que nem sempre é possível estabelecer com precisão onde foi que aquilo acabou. E não é porque o movimento acabou que artistas não podem continuar fazendo obras naquele estilo. Tipo Disco Music, que morreu, literalmente morreu, e esse é um único exemplo que dá pra definir onde que acabou o movimento, e mesmo assim continua existindo, e Daft Punk tá aí pra provar isso. Acontece apenas que não é mais o mesmo momento, aquela mensagem original não é mais novidade, e outros movimentos e estilos vão se apropriando daquela estética que antes era uma coisa única e exclusiva. E com o Vaporwave não é muito diferente. Eu citei aí o tal do Fast Wave, que distorce completamente que o Vaporwave foi um dia. E eu sinto que a gente tá tão preocupado em sobreviver ao apocalipse que talvez aquela nostalgia de um futuro que nunca chegou a acontecer não seja mais tão relevante. E a música pop, então, pegou tanto, mas tanto do Vaporwave, que hoje em dia quase todo artista pop já lançou algum clipe com estética de VHS, letreiros com tipografia oitentista, estilo neon e todos aqueles outros elementos que eu já citei. Mesmo que a música em si não tenha mais nada a ver com Vaporwave. Um exemplo disso é um dos álbuns da Dua Lipa, que literalmente se chama Future Nostalgia, ou seja, nostalgia do futuro. Também tem uma dupla chamada Madalena Bay, que usa conceitos muito particulares do Vaporwave e tem feito bastante sucesso, é bem legal até, mas não dá pra dizer que faz parte do movimento necessariamente, porque não usa tantos samples com origem parecida com os samples do Vaporwave. Outro artista que também é importante citar é o Alan Palomo, responsável pelo Neon Indian, que é um projeto musical que nunca foi exatamente de Vaporwave, e sim de Chill Wave, mas que foi justamente o estilo que influenciou e abriu espaço para o vapor. E o Alan Palomo lança coisa boa até hoje. A grande questão é que a gente vive num momento em que as estéticas todas se confundem e fazem zero sentido. O mundo tá à beira do colapso. Não é impossível de resolver, não caiam nessa, mas também não é fácil. E uma das melhores formas de lidar é apontar os absurdos e dar muita risada disso tudo. O futuro divertido e fantasioso em que a tecnologia seria a solução para tudo não chegou. Não chegou ainda. E a vida tá tão corrida que uma das coisas que a gente mais precisa fazer é desacelerar. Talvez no fundo, isso nunca tenha deixado de ser Vaporwave. O Vaporwave está morto e é por isso que está mais vivo do que nunca. Se você chegou até aqui, muito obrigado por querer ouvir o que eu tenho a dizer. Eu também quero ouvir o que você tem a dizer, mas não ouvi no caso, né? Então deixa aí nos comentários, manda esse vídeo pra alguém que você acha que pode gostar. E se você gostou também, considera se inscrever no meu Apoia-se, porque com um valor muito pequeno você pode contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube. Esse vídeo fala de um assunto que eu gosto muito e que eu acho que é muito complexo, por isso que, diferente dos outros que eu já fiz, tem tanta referência e tantos outros vídeos, então aproveita e dá uma assistida aí nos vídeos que eu indiquei pra você, que estão todos na descrição. Dá uma olhada nos meus outros vídeos, tem bastante assunto completamente diferente, e logo eu volto com mais vídeos sobre qualquer outro assunto, e como sempre, isso não é um aviso, é uma ameaça.